Oi, gente! Nós somos alunos do curso de farmácia da Unicamp e da Rede Abraço. E agora a gente fez um videozinho para compartilhar algumas informações sobre automedicação. Bora lá? Para falar de automedicação, a gente precisa entender o que é se automedicar. E quando a gente fala que é de automedicação, a gente está falando sobre tomar um medicamento como se fosse por conta própria, tipo, sem a orientação de um médico ou de um farmacêutico ou de qualquer outro profissional da saúde. E não é difícil a gente observar isso acontecendo, sabe? Essa prática, apesar de perigosa, ela é bem comum no cotidiano das pessoas, porque todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa. Mas a automedicação tem muitos mitos também, que são difundidos com facilidade em questão a como você deve tomar seus medicamentos, em relação, aliás, a como você deve tomar seus medicamentos. E agora a gente vai dar uma olhadinha em algum deles. O primeiro mito que a gente traz aqui para vocês é de que a gente pode tomar remédio com suco, refrigerante, leite, guaraná, seja qualquer coisa que não seja água, porque isso supostamente não faz diferença. Isso é um mito bem grande, porque alguns medicamentos podem ter o efeito deles cortado se eles forem tomados com leite, por exemplo. É bem comum observar isso dentre os antibióticos, tipo os que têm tetraciclina, é uma classe de antibióticos. Leite, sucos e refrigerantes são alimentos que podem interagir com o medicamento. Existe uma interação entre medicamentos e o que a gente consome junto com eles. E isso pode prejudicar a absorção e eficácia do medicamento. A recomendação geral é que todos os medicamentos sejam tomados junto com um copo de água, então, tipo, 200 ml de água. Outro mito bem difundido é de que os medicamentos devem ser tomados de estômago cheio depois de uma refeição. E isso é um mito porque cada medicamento tem uma forma de ingestão. Alguns você tem que tomar logo depois da ingestão, da refeição, e outros você tem que tomar em jejum. Por isso que é sempre importante você consultar o seu médico quando você for receitado algum medicamento e consultar o farmacêutico quando você for comprar. Eu queria lembrar que é direito da população, direito de todos nós, consultar o farmacêutico na farmácia quando a gente vai comprar os nossos medicamentos. Ele é um profissional responsável e consegue responder a todas as dúvidas relacionadas ao uso de medicações. Voltando para os mitos, o próximo que eu gostaria de falar é de que chás são naturais, então eu posso sempre tomar o meu com remédio. E esse é um mito pesadíssimo, porque tem muita relação entre chás e remédios. Alguns chás interagem com o medicamento e pioram os sintomas. Daí aqui a gente trouxe dois exemplos que são bem comuns no cotidiano. Na verdade, o primeiro é mais comum no cotidiano, o segundo nem tanto, mas é sempre bom ficar de olho, sabe? Quando a gente for tomar se a gente toma algum medicamento de uso contínuo, observar se tem interação com algum tipo de chá e evitar. No caso de chá verde com antihipertensivo, quando você toma os dois juntos, na verdade você pode provocar um aumento da pressão arterial. Então, é o efeito contrário. E a erva de São João com antidepressivo, no caso, o único antidepressivo que interage com ela é a paroxetina. Ela pode causar intoxicação e sedação. Então, são efeitos bem perigosos, né? Outro mito, normalmente esse acontece mais com idosos, é de que a gente pode cortar, amassar ou mastigar o remédio para ficar mais fácil de engolir ele. E isso é mentira, porque quando você amassa o remédio ou corta no meio, enfim, a eficácia e a qualidade dele pode ser quebrada, porque o processo de produção dos comprimidos, das cápsulas, enfim, de qual seja a forma de apresentação que seja comprimido ou cápsula, diferente de gotas, xaropes, enfim, são feitos para manter a estabilidade no remédio, porque tipo, eles interagem com mil e uma substâncias, como a gente já viu nesses últimos mitos. Mas a maneira que eles interagem com o nosso organismo pode ser alterada se a gente ingere eles tipo, fracionados, partidos. Se você tem dificuldade para engolir comprimidos, é legal que você converse com o seu médico para que ele te receite o remédio em outra forma. No caso, pode ser gota, xarope, enfim, a forma que for mais confortável. E nisso é importante lembrar que a dosagem também fica alterada. Então lembrem de perguntar se muda alguma coisa em questão de quantidade que você toma. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é automedicação, tipo, quais são os
problemas que normalmente ocorrem, agora a gente fala do que esses problemas são capazes de fazer com a gente, quais são os riscos que essa prática traz para a nossa saúde. O primeiro risco que eu quero falar é de que, como a gente observou nas interações medicamentosas, a gente viu que pode ter mudança nos efeitos que o medicamento tem na gente. Então, o primeiro risco que eu gostaria de falar é que ele pode ser fatal quando é ingerido em forma de automedicação e ocorre interação medicamentosa com outros medicamentos que a pessoa pode ingerir, ou, dependendo com alguns alimentos, chás, no caso, que nem eu mostrei ali. Ele pode causar, a automedicação pode causar dependência também. Ela pode dificultar o diagnóstico de uma doença grave, porque você mascara sintomas. Ela pode causar intoxicações, o que é muito comum, e a gente vai falar disso no próximo slide. E ela pode também causar alergias, o que também é muito comum. Sempre que a gente tem dúvida se a gente toma ou não algum remédio, a gente precisa perguntar para o farmacêutico, porque o farmacêutico é o profissional da saúde que estuda medicamentos. Então, é ele quem sabe como tomar os medicamentos da maneira mais adequada, para que tenha o efeito necessário. Além desses riscos que eu comentei, a gente também pode observar que quando há um uso incorreto de antibióticos, acontece uma resistência das bactérias que infectam aquele organismo. Então, essa resistência acontece porque as bactérias que a gente tem, que ficam com a gente, as que são do bem, que estão com a gente chama elas de bactérias comensais, elas acabam morrendo também quando a gente toma um antibiótico. E isso faz com que, como tipo, elas ficam com a gente, elas lutam pelo lugar delas, né? Elas não querem ser tiradas dali. Só que se elas morrem, esse lugar fica vago. Então outras bactérias tomam o lugar delas. E essas outras bactérias podem ser bem nocivas pra gente. De acordo com um relatório de atendimentos de 2018 do Ciatox de Campinas, que é o que fica no HC da Unicamp, o paracetamol é o segundo medicamento que mais causa intoxicação. E é um remédio que a gente encontra em muitas formas nas drogarias e farmácias. E a gente pode comprar ele sob o nome de Resfenol, Tilenol. Existem várias formulações que contêm paracetamol. É muito fácil observar também no Vicpirena, porque, por exemplo, a maioria dos remédios de gripe quando você está resfriado, coisa do tipo, contém paracetamol e outros remédios juntos. Então, normalmente a pessoa está com resfriado, o que ela faz? Toma um remédio de gripe, depois ela toma um paracetamol para não ter febre, e depois ela faz um chazinho de Vicpirena, que também tem paracetamol. Isso faz com que ela tenha uma superdosagem. E isso é extremamente perigoso, e se for, dependendo de qual for a dosagem, pode ser até fatal. Quando a gente não tem certeza, o mais certo a fazer é perguntar para o médico e para o farmacêutico. São os profissionais responsáveis pela nossa saúde nessa questão de medicação. Mais o farmacêutico até, mas o médico quem receita, certo? E é importante também ler a bula do medicamento, mas eu, eu concordo que às vezes as bulas são um pouco incompreensíveis para a maior parte das pessoas. Tipo, a gente que estuda acaba entendendo com bastante facilidade. Mas antes de estudar, por exemplo, eu não tinha o costume de ler bula, eu não tinha nem não é que eu não tinha compreensão da bula por completo, mas eu não entendia tão bem quanto hoje. Então, na dúvida, pergunta para o farmacêutico. Gente, então eu só queria agradecer vocês pela oportunidade que vocês deram pra gente de trazer essas informações para vocês. E eu queria reemfasar que o farmacêutico é o profissional que estuda o medicamento. Então, tipo, ele tem que dar as orientações no momento da compra do seu medicamento. E qualquer dúvida que você tiver relacionada a isso. Então, pergunte sempre, inclusive se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte para a gente. Vamos deixar os nossos contatos com o pessoal da Rede Abraço e a gente vai poder tirar as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima!